Olá, queridos alunos do Pitágoras. Meu nome é Marcos, sou fisioterapeuta, sou professor da Rede Pitágoras, juntamente com a professora Camila. E em parceria, em algumas disciplinas, fui convidado para estar conversando com vocês hoje a respeito do nosso sistema esquelético, ok? Os nossos ossos dá uma sensação que eles são tecidos mortos. E pelo contrário, eles têm células vivas, precisam ser nutridos o tempo todo e a gente precisa entender bem dessa mecânica de como ele é formado, como ele é remodelado, para a gente conseguir o quê? Promover cada um na sua área a melhor saúde do nosso sistema esquelético, ok? Mas antes da gente pensar em formação, em remodelação, a gente precisa o quê? Conhecer o nome dos ossos, ok? Saber que eles se conectam entre si através de articulações, ok? Nós temos vários tipos de ossos, nós temos vários tipos de articulação, ok? Isso aí a professora Camila vai detalhar com vocês e aí juntos a gente dá uma continuidade ao nosso conteúdo, ok? O nosso sistema esquelético, ele é uma formação de 206 ossos. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre o nosso crânio, ok? Ele dá uma sensação que é um osso totalmente inteiriço, mas pelo contrário, nós temos vários ossos que estão articulados entre si por articulações que não se movimentam, ok? Mas nós temos cada osso com o seu nome distinto. Então, começando aqui de trás, nós temos uma estrutura que é chamada de occipital, ok? É a parte posterior do nosso crânio, que se articula, olha só, com o osso parietal. E esse osso parietal, eu tenho ele dos dois lados. Tenho o direito e tenho o esquerdo. Então, eu tenho o occipital, parietal esquerdo, parietal direito e à frente nós temos o frontal, ok? Então, osso frontal está na região anterior, os parietais estão nas regiões superiores do crânio, nós temos o occipital na região posterior e ao lado nós temos os ossos temporais, ou seja, eu tenho o temporal direito e também tenho o temporal esquerdo, no qual se articula com um outro fragmento chamado esfenoide, ok? Esse esfenoide, ele é um osso que dá uma sensação que ele é uma borboleta. Quer ver? Eu vou isolar ele aqui, ó. Pronto. Ele parece uma borboleta de asas abertas. Por quê? Ele é considerado a pedra fundamental do nosso crânio, porque ele se articula com todos os ossos do crânio, ok? Então, até o momento, já vimos osso occipital, parietal, temporal, frontal e por dentro um que vai de um lado ao outro, que é o osso esfenoide. Fazendo aqui agora na região anterior, nós temos um outro osso chamado que zigomático. É esse ossinho da maçãzinha da bochecha, né? Dessa maçãzinha aqui, que se articula com a nossa maxila. Então, a gente tem o zigomático esquerdo, o zigomático direito, a maxila esquerda e a direita e a maxila esquerda, ok? Quando olhamos na região lateral do crânio, a gente tem a nossa mandíbula, né? Que ela se articula aqui, ó, com o osso temporal, formando a nossa articulação temporomandibular. Ou seja, a maioria das nossas articulações, elas levam o nome dos dois ossos que se articulam. No caso aqui, osso temporal, nesse caso, a mandíbula, e eu formei uma articulação temporomandibular, as famosas ATMs, ok? E para fechar os ossos do crânio, da face, nós temos os ossos nasais. E aí vocês estão vendo, né, que todos eles têm como se fosse um traçado. Esses traçados são as articulações, tá? É a forma que eles se articulam, tá? E qual que é a função dessa camada craniana? Proteger o nosso cérebro,
né, que é o nosso cérebro, é o órgão vital, é aquele que manda o comando e recebe as orientações de todos os receptores. Ele faz parte do nosso sistema nervoso central e ele recebe as informações do sistema nervoso periférico e decide o que tem que ser feito. Então ele é um órgão vital e ele é responsável pela manutenção de todas as estruturas e funções do nosso corpo, ok? E só para fechar os ossos aqui do crânio e da face, nós temos o osso etimoide, que está localizado aqui, ó, nas nossas fossas nasais superiores. Eles dividem, né, a nossa fossa nasal em direito e esquerdo. Vou isolar aqui para vocês verem. Então esse é o osso etimoide. Combinado? Muito bem. Dando continuidade aí, o nosso crânio ele se articula com as nossas vértebras. Vértebras são ossos que pertencem à nossa coluna vertebral. Ela é um empilhado de pequenos ossos que se articulam entre si através de articulações que a gente chama de quê? De facetas articulares. Então, cada vértebra movimenta sobre a outra e a soma desses pequenos movimentos é que faz a gente conseguir ver os movimentos osteocinemáticos da coluna vertebral, que são a flexão, extensão, inclinações laterais e as rotações. E aí, a coluna, ela é então, todas essas pequenas proeminências que a gente sente quando a gente põe a mão no meio das nossas costas. E aí são um conjunto de 33 ossos que são divididos em regiões. Nós temos a região cervical, nós temos uma região torácica, nós temos uma região lombar e uma região sacral, ok? Na região cervical, nós temos um total de 7 vértebras. C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Dentro dessas 7 vértebras, 3 delas se tornam especiais. A primeira delas é o atlas. O atlas é uma vértebra que se articula com o nosso occipital, com o osso occipital. Então forma a articulação atlanto-occipital. Ela é considerada a nossa primeira vértebra cervical e por isso ela tem um nome diferente, em homenagem ao deus grego chamado Atlas, ok? A C2, ela também tem um processo que chama processo odontoide. O que é isso? É um dente da vértebra C2 que a vértebra chama axis, tá bom? E ela tem essa estrutura que se diferencia das outras, que serve de quê? De pivô, ou seja, ela serve como um eixo para a movimentação do atlas e da nossa cabeça em geral, sendo que o occipital, o nosso crânio, se articula com essa aqui e é através delas que a gente permite os movimentos nessa articulação, ok? A C7, então eu tenho na cervical o atlas, o axis, e aí depois vem C3, C4, C5, C6, C7. Por que C7 ela também é considerada uma vértebra atípica? Porque se vocês observarem aqui, essa estrutura dela, que é chamada de processo espinhoso, está muito mais semelhante do que com as torácicas do que com as outras cervicais. Isso aí faz uma diferença, principalmente para o pessoal da fisioterapia, na hora de identificar as estruturas que estão defeituosas com algum tipo de disfunção. Beleza? A partir daí, nós temos 12 vértebras torácicas. Uma das características das vértebras torácicas é que é nelas que nós temos o quê? As articulações costovertebrais. O que é isso? É onde as nossas costelas se articulam com a nossa coluna vertebral. Então, olha só para vocês verem, as costelas se articulam nas vértebras torácicas. E aí são 12, né? Chegou 12, segunda torácica, começa as vértebras lombares, que são um total de 5 vértebras lombares. L1, L2, L3, L4, L5. E depois, a gente com a evolução, nós tivemos uma fundição
de 5 vértebras, que elas são fundidas entre si, formando o nosso osso sacro, e 4 vértebras que formou o nosso cóccix. O cóccix, ela é uma estrutura anatômica que nos arremete que nós já tivemos rabo um dia. Ok? Muito bom. Além disso, nós temos 33 vértebras, dividido em 4 regiões, cervical, torácica, lombar e sacral, e nós temos umas curvaturas. Ela não é a coluna, ela deve ser reta quando nós olhamos ela de trás ou de frente. Mas quando nós olhamos de lado, a gente precisa visualizar algumas curvaturas, que é a lordose e a cifose. São curvaturas fisiológicas, ou seja, são curvaturas normais. A lordose, ela é uma curvatura cujo a sua convexidade, ou seja, a parte que não tem profundidade dela, ela está voltada anteriormente. E a cifose, a parte que não tem profundidade, está voltada posteriormente. Ou seja, a lordose, ela é uma curvatura presente na região cervical e lombar, cujo a sua convexidade está voltada anteriormente. Agora, a cifose, ela é uma curvatura fisiológica presente na coluna torácica e sacral, onde a sua convexidade está voltada posteriormente. Quando a gente tem uma curva lateral, né, essas curvas elas estão no sentido aqui, no perfil. Quando eu observo de frente ou de lado e eu vejo uma certa curvatura, é o que nós chamamos de escoliose. Escoliose, ela não é uma curvatura fisiológica, ela é uma curvatura patológica. Vamos supor que em vez de eu ver minha coluna retinha, de repente as minhas vértebras elas começam a fazer isso e depois voltam. Ou seja, eu tenho um desvio na minha coluna, ok? Lateral, e isso é chamado de escoliose, tá bom? E aí, quando nós fechamos, né, os ossos do crânio, os ossos da nossa coluna vertebral até o sacro e o cóccix, nós temos outras estruturas aqui, ó, que são as nossas costelas. Opa, cliquei errado ali na escápula, ok? Que começam lá nas vértebras torácicas e vêm para a região anterior. Nós temos a nosso externo, ok? Então a gente tem aqui uma região do manúbrio, o corpo do externo e na pontinha dele aqui o processo xifoide, tá bom? E aí é o que nós chamamos de esqueleto axial. O esqueleto axial é responsável pela proteção dos nossos órgãos, compreende os ossos do crânio, coluna vertebral, costelas e o externo. E aí nós temos o esqueleto apendicular. Esse esqueleto apendicular é os membros superiores e os membros inferiores, formados por cíngulos, né? Então a gente tem um cíngulo aqui do membro superior, que é onde faz contato dos membros com o esqueleto axial, que isso ocorre através da escápula e da clavícula, ok? E no membro inferior ocorre através dos ilíacos, fazendo a junção com o sacro, que pertence ao esqueleto axial, tá bom? Então aqui, ó, nós temos a clavícula, tá bom? Que é esse ossinho aqui, que se articula com o externo. Ou seja, clavícula e externo, eu tenho uma articulação externo-clavicular. Essa mesma clavícula, ela chega aqui atrás, ó, e ela faz articulação com o osso chamado escápula, ok? Em qual região da escápula que ela faz articulação? Ela faz articulação com essa proeminência aqui, que é chamado de acrômio. Ou seja, clavícula e acrômio, articulação acrômio clavicular. Beleza? Então, ó, se eu pegar a escápula, né, ela é um osso que ela
ela é apoiada no gradil costal, ela tem, né, uma concavidade aonde se articula a cabeça do húmero. Essa cavidade é que ela chama cavidade glenoide. Aqui a gente tem o acrômio. Na parte anterior dela a gente tem um processo chamado processo coracoide, onde serve para algumas origens musculares. E nós temos os ângulos. Ângulo superior, ângulo inferior, borda lateral, borda medial. Ok? Nós temos uma espinha, espinha da escápula. Ok? E aí a gente tem uma fossa aqui em cima, onde também se depositam músculos importantes para a movimentação do ombro. Tá bom? E aí, ó, eu mostrei para vocês que eu tenho a cavidade glenoide e eu tenho a cabeça do húmero. Ou seja, eu tenho uma articulação gleno-humeral. Então, olha lá, até agora eu mostrei para vocês que as vértebras elas se articulam entre si através de facetas articulares. Eu tenho uma articulação entre o occipital e o atlas que forma a articulação atlanto-occipital. Eu tenho uma articulação que é formada pela clavícula e pelo externo-clavicular, e a clavícula também articula-se com a escápula. Em qual parte? Através do acrômio, formando a articulação acrômio-clavicular. A cabeça do húmero, ela se encaixa na cavidade glenoide da escápula, formando uma articulação glenohumeral. Daí eu tenho o húmero, que se articula com o rádio e a una. E aí, para vocês diferenciarem, né, uma dicasinha, quem é rádio e quem é una, o rádio, ele está do lado do dedão, ok? E aí, muitos assemelham que como se fosse o quê? A antena do rádio. Tranquilo? A partir daí, nós temos isso aqui, ó, né, a articulação entre o húmero, rádio e una, a gente forma a articulação do cotovelo. Tranquilo? Muito bem. Entre o rádio e a una, nós temos uma articulação chamada rádio unar. Rádio unar proximal, rádio unar distal. A partir daí, vem os ossos do carpo, tá bom? São pequenos ossos que formam o nosso punho, tá bom? Então, a gente tem os ossos do carpo e aí vem as falanges, né? A gente tem, antes das falanges, a gente tem os metacarpos. Então, nós temos 5 metacarpos e depois vem as falanges. Falange proximal, falange medial, falange média e a distal. Uma característica que o dedão, ele não tem falange média. Ele tem metacarpo, falange proximal e falange distal. Beleza? Então, recapitulando rapidamente, eu tenho vértebras, C1 chamado atlas, C2 chamado axis, eu tenho a escápula, eu tenho clavícula, eu tenho externo, eu tenho húmero, eu tenho aqui a estrutura que é chamada acrômio, que está na escápula, um processo coracoide, eu tenho o osso chamado rádio, eu tenho o osso chamado una, eu tenho os ossos do carpo que formam o punho, eu tenho os metacarpos e eu tenho as falanges, ok? Lembrando que o dedão, ele só tem, o dedo polegar, ele só tem 2 falanges, que é a proximal e a distal. Falando agora um pouco sobre o membro inferior, eu falei com vocês que nós temos o osso, o ilíaco, que faz articulação com o sacro, formando a articulação sacro-ilíaca. Ok? A nossa pelve, né, nós temos 2 pelves. Uma pelve, ela é formada por 3 ossos. Parece que é só um, mas são 3, tá? A gente tem o ilho, tá? A gente tem na parte anterior o pubis e na parte posterior o isquio. A formação desses 3 ossos, a gente forma o quê? Uma articulação que a gente chama de acetábulo, uma profundidade, que é chamado acetábulo, aonde encaixa o quê? A cabeça do fêmur. Ok? Então, reafirmando, a pelve, são 2 pelves, o que a gente chama de hemipelve. A pelve, ela é um composto de 3 ossos,
ilho, pubis e isquio, que juntos formam uma cavidade chamada acetábulo, que é onde se articula com a cabeça do fêmur, formando a articulação do quadril. Beleza? Anteriormente aqui, ó, nós temos a união das duas pelvis, que é através de quê? De uma articulação chamada sínfise púbica, tá bom? E aí nós temos uma hemipelve esquerda e uma hemipelve direita. Um quadril esquerdo, um quadril direito. Descendo, nós temos o nosso fêmur, que se articula proximalmente com a nossa pelve e distalmente ele articula com a tíbia, ok, formando a articulação do joelho. Nós temos um osso sesamoide, que facilita, né, o movimento do joelho, que favorece que não haja atrito entre o tendão do quadríceps, e aí facilita o torque, né, ou seja, facilita a produção de força dessa musculatura e formando quem? A articulação do joelho. Então a articulação do joelho é formada pelo fêmur, tíbia e patela, ok? Alguns autores consideram a fíbula participante da articulação do joelho, tá bom? Mas por ela não fazer parte, né, do movimento articular do joelho, a maioria dos autores não a consideram, tá bom? Então, nós temos tíbia e fíbula, que lá embaixo vai formar aqueles dois ossinhos proeminentes do nosso tornozelo, que são os maléolos, maléolo lateral e maléolo medial, tá? Uma dica aí, ó, a fíbula, ela está na parte de fora, ela está na parte lateral da nossa perna. Combinado? Daí, nós temos os ossos do pé, tá bom? Os ossos do pé, eles são pequenos ossos que se articulam entre si e formam, né, algumas articulações importantes que elas precisam se adaptar ao solo para que a gente consiga o quê? A nossa melhor locomoção. Então, nós temos o osso talos, abaixo dele, calcâneo. Na região lateral, a gente tem, fazendo articulação com o calcâneo, um osso chamado cuboide, ok? Alguém conseguiu visualizar um navio nesse osso aqui, ó. Tá? Então, com muita imaginação, imaginem isso. E dei o nome a ele de navicular. Ou seja, até agora eu tenho talos, calcâneo, cuboide, navicular. Depois eu tenho uma outra estrutura aqui, ó, de 3 ossos, que eles têm o mesmo nome, o que difere é a localização deles. Chamam cuneiformes. Cuneiforme lateral. Como é que eu sei que esse é lateral? Está mais próximo a quem? Fíbula, não dei a dica? Muito bem. Cuneiforme lateral, medial e intermédio, que está no meio, e medial. Beleza? Cuneiforme lateral, intermédio e medial, que se articulam com os metatarsos. Lá em cima é metacarpo, aqui embaixo metatarso e posteriormente nas falanges. Lembrando que temos 3 falanges e da mesma forma que na mão nós temos no dedão, ou chamado de hálux, 2 somente, falange proximal e falange distal. Os outros dedos, nós temos 3 falanges, proximal, intermédia e distal. Muito bem, meus amigos. Então, espero que tenha ficado claro aí e eu tenha ajudado no estudo de vocês. Desejo todo sucesso e se cuidem, tá bom? Nós, professores, juntamente com a coordenação, estamos tentando fazer o melhor para vocês e encontramos à disposição para eventuais esclarecimentos. Sucesso a todos e muito obrigado, Camila, pelo convite. Foi um prazer, tá bom?